Há mais de 1000 anos atrás, no arquipélago do Japão, surgiu uma classe de guerreiros que se tornaria uma das figuras mais fascinantes e misteriosas de toda a história. Eles são retratados em filmes, livros e jogos, como homens de coragem inabalável, lealdade absoluta e prontos para dar vida por um ideal. Mas o que realmente existiu por trás dessa lenda? Quem eles eram, como viviam, quais eram suas regras e por que desapareceram. Hoje você vai conhecer tudo sobre os samurais. Tudo começou por volta do século 8 ao século 10, quando o governo central do Japão foi perdendo forças e controle sobre as regiões mais afastadas. Grandes proprietários de terras, chamados de senhores feudais, precisavam de pessoas capazes de defender suas propriedades, manter a ordem e lutar contra invasores ou rebeldes. Foi assim que surgiu o grupo que ficou conhecido como samurais, em uma palavra que literalmente significa aquele que serve. No início, eles eram soldados, a serviço de um chefe, mas com o passar do tempo, seu poder cresceu tanto que, a partir do século XII, eles passaram a comandar de fato o país, ficando no controle da nação por mais de 700 anos, mesmo que o imperador continuasse existindo apenas como uma figura simbólica. Para se tornar um samurai, na maior parte da história, era preciso nascer em uma família da classe guerreira. O cargo era passado de pai para filho como uma herança. Apenas em casos muito raros, um homem de origem mais humilde poderia receber esse título por feitos extraordinários em batalha. De longe, qualquer pessoa conseguiria reconhecer um samurai pela sua aparência, pois eles tinham características muito marcantes. Usavam um corte de cabelo chamado chômage, onde raspavam a parte frontal da cabeça e amarravam o resto dos fios com um coque firme. Isso não era por beleza, mas sim para evitar que o cabelo caísse no olho durante a batalha e para ajudar a segurar o capacete com mais segurança. No vestuário usavam o kimono, mas com uma calça larga e dobrada chamada hakama, que dava toda a liberdade de movimento necessária para lutar e montar no cavalo. Em tempos de guerra, vestiam armaduras feitas de placas de metal ou couro, unidas por cordas que eram resistentes, mas não atrapalhavam com a agilidade. E o símbolo mais importante: levavam consigo sempre 2 espadas na cintura. A katana era a maior e a wakizashi era a mais curta. O direito de usar essas 2 armas era exclusivo dos samurais. Ninguém de outra classe poderia carregá-las. Seu treinamento e suas armas também mudaram com o passar dos séculos. Do século X até o século XIV, o samurai era considerado, antes de tudo, um cavaleiro e um arqueiro. A arma principal era o arco longo, e a habilidade de atirar com precisão enquanto montava era o que definia um bom guerreiro. Foi apenas a partir do século XV, quando as batalhas passaram a ser mais frequentes e mais próximas, que a espada passou a ganhar cada vez mais importância, tornando-se o símbolo máximo da classe. O treinamento começava ainda na infância. Os meninos aprendiam a lutar, cavalgar e a usar armas desde pequeno, mas também estudavam literatura, poesia e filosofia, além de arte, como a cerimônia do chá. A ideia era formar alguém que soubesse lutar com força, mas também agir com equilíbrio e sabedoria. Com o tempo, foram se formando os valores que guiavam toda a sua existência, o que ficou conhecido como o Bushido, ou o caminho do guerreiro. Esse conjunto de regras não surgiu escrito de uma hora para outra, e só se tornou mais rígido e definido a partir do século XVII, durante o período de paz que durou mais de 250 anos. Os princípios principais eram a lealdade absoluta ao seu senhor, a coragem diante do perigo, a honestidade, o respeito e a justiça. Para eles, perder a honra era algo pior do que perder a própria vida. Por isso, em casos de falha grave, traição ou derrota, o ritual do seppuku, a morte voluntária, era visto como uma forma de recuperar a dignidade e provar que não tinha medo. Mas é importante lembrar que nos primeiros séculos, muitos samurais lutavam mais por terras, poder e riqueza do que por esses ideais, que só viriam a se consolidar depois. Muitas ideias que temos sobre eles hoje vêm de filmes e histórias, e nem sempre correspondem à realidade. Um dos mitos mais comuns é pensar que todos os homens eram corretos e honrados, em qualquer situação. Na verdade, durante períodos de guerra constantes, muitos agiam por interesse próprio, mudavam de lado conforme a vantagem e até saqueavam vilas. O outro erro é acreditar que a espada sempre foi considerada a alma do samurai. Essa expressão só apareceu no final da sua história, quando já não eram mais guerreiros em combate frequente. Também não era qualquer um que poderia chegar a essa classe. Por quase toda a sua trajetória, a entrada era fechada para quem não nascesse no meio dela, e o seppuku, muitas vezes retratado como algo frequente, na verdade era um ato raro, reservado apenas para situações extremas e não algo que se fazia por qualquer erro.
Toda essa estrutura chegou ao fim de forma definitiva no final do século XIX, em 1868. Nessa época, houve uma grande transformação no Japão. O poder voltou totalmente para as mãos do imperador, e o país decidiu se abrir para o mundo e se modernizar rapidamente, para criar uma nação unida e igualitária. E para isso, foi preciso acabar com as divisões de classes antigas. Em 1876, uma lei proibiu o uso de espadas em público e acabou com todos os privilégios que os samurais tinham há séculos. Eles deixaram de receber seu pagamento em arroz e perderam seus direitos exclusivos, que os separavam das outras pessoas. Muitos se adaptaram, tornando-se professores, soldados do novo Exército Nacional, comerciantes ou funcionários do governo. Uma minoria tentou se rebelar contra essas mudanças, mas foram derrotados. A classe samurai deixou de existir oficialmente, mas seus valores, sua ética e sua cultura continuam vivos, influenciando o modo de ser e de ver o mundo no Japão até os dias de hoje.